Gente, então nós estamos aqui no Monte Nebo e nós temos aqui uma explicação e eu vou ler para você, tá certo? O Monte Nebo ele é desabitado desde a antiguidade remota. Porém, ele é um lugar muito importante por causa dos eventos bíblicos que ocorreram aqui. E nós temos a referência bíblica aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Eu já vou ler para você. O Monte Nebo, ele está hoje a 800 metros sobre o nível do mar. E nesse lugar foi onde Moisés viu a terra prometida e passou a estar com o Senhor. Então você tem aqui uma descrição do Monte Nebo. Eu sou a professora Lise e quero te convidar a viajar comigo pela invicta história do cristianismo. Continuando a nossa subida aqui no Monte Nebo, é possível avistar esta pedra. Esta pedra é chamada de Abu Bad. E essa pedra é uma pedra que rolava fechando portas. Na verdade, ela foi encontrada como a porta de um monastério. Interessante lembrar que lá no túmulo de Jesus a Bíblia fala da pedra que rolava. Então, ao que tudo indica, os estudiosos acreditam que o túmulo de Jesus foi fechado uma pedra como essa. Aqui embaixo você vê o sistema, ela caminharia, né, seria rolada por esse vão que teria. E eu vou mostrar agora uma imagem do túmulo de Jesus, onde você pode visualizar também esse sistema de rolamento da pedra, embora hoje já não está mais com essa porta. E continuando a nossa subida aqui no Monte Nebo, nós vamos nos deparar com os mosaicos. E o mosaico vai ter uma presença muito forte nesse lugar. E esse mosaico é muito interessante, na verdade, ele é datado de 535, 536 depois de Cristo. Portanto, estamos falando aí de quase 1500 anos de vida, de sobrevivência e de história. E nós temos aqui, um dos primeiros mosaicos representando a vida na Jordânia. Então nós vamos encontrar animais dessa região adornando a igreja. Originalmente ele estava na igreja. Mas também ali em cima você vê uma das pessoas responsáveis pela decoração da igreja. Então ele se retratou a si mesmo em posição de adoração. Então o que você vai encontrar nesse mosaico são cenas comuns da vida aqui e o próprio John ali em posição de adoração. Aqui nós temos alguns pontos muito importantes para a história. E, por exemplo, esse mosaico aqui, ele é do ano 762 e ele está aqui escrito em grego, lembrando então de toda a influência que o Império Grego teve e trouxe para nós até hoje. Nós temos os mosaicos aqui, né? Vou mostrar para vocês os mosaicos ali fora. Mas esse é um centro que está explicando também o que nós temos aqui, o que nós temos nesse monte. Então, esse é um ponto muito interessante. Então, a título de curiosidade, o primeiro monastério foi fundado no Egito no final do século III. Mais aproximadamente no final do século V, muitos monges fugiram do Egito e nessa fuga alguns pararam no Monte Nebo na Jordânia. E é graças a essa presença monástica que nós temos essa preservação e todos esses mosaicos. Aqui nós temos um mosaico muito interessante, porque ele é escrito em aramaico e ele foi encontrado na Palestina, mostrando já a importância da fé cristã. O aramaico era a língua que Jesus falava, não é? Mas aqui também em árabe, mostrando a herança cristã lá na Palestina. E aqui nós temos um mosaico que ele do ano 530 depois de Cristo. Provavelmente aí na segunda metade do século IV depois de Cristo, os cristãos construíram aqui a primeira igreja em homenagem a Moisés. E esse mosaico foi construído nessa época, então ele é do ano 530 depois de Cristo e ele encontra-se muito bem preservado até hoje ali na igreja de Moisés, que claro, foi reconstruída e reconstruída, mas nós ainda podemos visitá-la aqui no Monte Nebo. Pessoal, e aqui nós temos uma maquete do Monte Nebo. Então veja que Moisés estava aqui embaixo, imagine o quanto ele subiu
até esse lugar onde ele se encontrou com o Senhor. Então aqui nós temos uma escala de 1 por 500 do Monte Nebo. Pessoal, nós estamos chegando aqui ao ponto mais alto do Monte Nebo, exatamente o cume do monte, onde provavelmente Moisés foi levado ao céu. E esse é um lugar maravilhoso, gente, olha para isso aqui. E daqui já já nós vamos ver a terra prometida também. Então vamos lá. Mas ali você vê uma estátua, um marco muito interessante. E eu já vou falar sobre ele. Então, gente, nós chegamos aqui a um lugar muito especial. E essa serpente de metal e esse monumento aqui, ele foi colocado em lembrança da serpente no deserto. E se você abrir a sua Bíblia lá no livro de João, capítulo 3, versículos 14 e 15, vai estar explicando: assim como a serpente de metal foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Lá no deserto, com o povo de Israel, a consequência do pecado foi a morte, como a consequência do pecado sempre é a morte. Mas Deus propôs uma salvação para o povo. Moisés deveria levantar uma serpente de metal e todo aquele que olhasse para a serpente não morreria. Vejam que a serpente era o objeto que estava matando o povo. Como consequência do pecado, estavam vindo serpentes que matavam o povo. Porém, essa mesma serpente foi exposta sobre uma haste e todo aquele que olhasse para a serpente não morreria. Um dia Jesus caminhou não muito distante dessa terra e ele pegou todo o nosso pecado sobre si e ele foi levantado sobre a cruz. E até hoje todo aquele que olhar para Jesus será salvo. E é assim que começa o cristianismo, com o Filho de Deus levando o nosso pecado, ressuscitando e nos trazendo vida. Então, uma lembrança desse acontecimento importantíssimo que mudou a história da humanidade aqui no Monte Nebo. E de acordo com a tradição bíblica, esse lugar é o lugar de onde provavelmente Moisés viu a terra prometida. Então, se você olhar para cá, gente, é maravilhoso, olha só. Se você olhar nessa direção, você vai ver Hebron, o Mar Morto ali, não sei se você está conseguindo ver, dá para ver o Mar Morto? Ali, aqui. O Mar Morto, gente, aqui, nessa direção aqui da minha mão. Nessa direção aqui, Belém. Aqui, os achados de Qumran. Você está vendo? Nessa direção aqui você tem os achados de Qumran. Jerusalém, Jericó e o lago de Tiberíades. Então daqui Moisés teve uma visão total da terra prometida. Acredito que no dia que Deus trouxe ele aqui não estava essa neblina, então ele pôde ver ainda mais claramente. E daqui provavelmente Moisés partiu para se encontrar com o Senhor, onde um dia nós também iremos nos encontrar com ele e diante dele estaremos para sempre e sempre.